Eu sou Mário Ferreira, eu ajudo pessoas a ativar a sua força interior para ter mais produtividade na sua vida, para que elas possam ter mais prosperidade nas dimensões da vida pessoal, profissional, dos relacionamentos e melhor qualidade de vida. Nessa live de hoje, você que está chegando aqui, eu vou falar de um assunto muito importante, que é sobre essa busca incessante por relevância. E se você acha que é possível sim você ter relevância sem você necessariamente ficar correndo atrás disso, eu vou te mostrar nessa live de hoje que é possível sim ter relevância, ter importância, sem você necessariamente ficar com essa preocupação, com essa busca. E quando você começa a descobrir a sua essência, isso vem de uma forma natural. E é isso que nós vamos tratar nessa live de hoje, nessa maratona de lives que tem acontecido aqui de uma forma maravilhosa, onde eu estou tendo aqui muitos feedbacks positivos, muitas pessoas que têm se conectado comigo de alguma forma. Então vamos nessa, porque hoje também, como sempre, promete fortes emoções. É isso aí. Boa noite para vocês que estão chegando aqui. Luiz, Pedro, olá, tudo bem, queridos? Como é que estão vocês? Fabiano, bem-vindo. Pimentel, Renato, Norma, sejam bem-vindos. Vamos agora iniciar esse nosso bate-papo hoje, que é um bate-papo assim bem interessante. Muitas pessoas ficam com dúvida, né? O que fazer para aparecer? Será que é necessário ter tanto esforço? Ou você está trilhando um caminho que não seria o ideal para as pessoas enxergarem o seu potencial? Boa noite, Edson Lima, aqui também no Facebook. O pessoal também está me acompanhando aqui no Facebook e no YouTube. Mas quem quiser aqui se concentrar, porque aqui a gente troca uma ideia também, nós podemos de alguma forma trocar esses conhecimentos. Marta, boa noite, querida, seja bem-vinda. Você sempre um amor aqui, presente, dando sua contribuição, participando desse momento de transformação. É isso aí. Como é que estão vocês? Como que foi o dia? Tudo bem? Tudo certinho? Olha só, para a gente começar essa live de hoje, que é o assunto: quem corre atrás de relevância não merece atenção. Mas, Mário, o que é isso? O que é essa relevância? É um estado de destaque, de relevo, onde as pessoas começam a perceber o valor que você tem. Só que não necessariamente preciso correr atrás dessa fama, dessa relevância feito um louco. Existem outras formas mais saudáveis, digamos assim, que você pode ter esse reconhecimento na sociedade. Então, quando você tem esse destaque, essa percepção da relevância, ela não está em mim, tá? Quem tem que achar relevante é o outro. Você que tem que achar essa relevância em mim. Não sou eu que tenho que me autoelogiar, me auto-identificar como importante, como relevante, não. Isso é uma identificação do outro para com você. E aí eu vou te perguntar: o que você faz naturalmente para ser uma pessoa indispensável, para ser uma pessoa importante, para ser uma pessoa lembrada, relevante? O que você tem feito no seu dia a dia, na condução do seu trabalho, nas suas relações humanas? O que você tem feito para identificar ou para perceber essa relevância, tá? Luciene, boa noite, seja bem-vinda. Jonas, Elielson, Marta, todo mundo aqui com a gente. É o seguinte: quando a gente busca uma situação de protagonismo, o que é assumir o protagonismo? É assumir o curso da própria história. É fazer a diferença, é tomar frente de uma determinada situação e você avançar naquilo que você precisa. Você não ficar dependendo de outras aprovações. Você vai, aprende com os seus erros, faz as suas correções e você começa a avançar. Só que, ao mesmo tempo que nós temos as pessoas relevantes, nós temos pessoas irrelevantes. Pessoas que não têm importância. Não é que não tem importância quanto ser humano, enquanto gente, ser humano. Mas nas atividades e nas atitudes diárias, são pessoas desprezíveis. Olha só, a gente vê muito hoje na internet
muitos idiotas tendo voz. Você já parou para pensar que tem pessoas que se dedicam o tempo para, digamos assim, detonar com a vida do outro, para acabar com a reputação alheia? Essas pessoas, elas têm um problema muito sério de baixa autoestima. Então, o fato de elas não se sentirem bem, elas querem destruir com a visibilidade positiva que as pessoas têm de determinadas pessoas. E aí elas fazem de tudo para desconstruir ou para fazer uma imagem errônea sobre você, algo que você nunca foi. Então, o foco está concentrado das pessoas que procuram essa relevância, está concentrada em si mesmo. Ela não consegue olhar em torno, não consegue identificar as qualidades dos outros, porque ela está preocupada com o seu umbigo, com a sua relevância, com a sua aceitação. E é meio que algo artificial hoje em dia. Nem tudo que a gente vê nas redes sociais deve ser considerado, porque eu duvido que pessoas que chegam aqui nas redes sociais fazem comentários absurdos sobre outras pessoas, se elas teriam a mesma capacidade de fazer isso pessoalmente, presencialmente. Então, assim, as pessoas que procuram essa relevância, elas não conseguem evoluir. Elas ficaram estagnadas, paralisadas no tempo, contemplando a beleza da vida de outras pessoas que estão fazendo por merecer aquilo que elas têm. Estão se esforçando, estão se dedicando, estão estudando, estão procurando se renovar, enquanto os outros estão aqui espectadores da vida do outro. E cada um de nós temos as condições necessárias para buscar essa relevância. Claro que cada um nas suas proporções, tá? Rodrigo, Nadson, Felipe, Fabiane, boa noite, Fabiane, seja bem-vinda. Carlos Davi aqui presente, Edson, Liane, Everaldo, Adena, quem mais aqui? Everaldo, Cleo, um abraço, Cleo, para você. E olha só, o que não seria, eu vou contar para vocês o seguinte, o que não é uma busca por relevância. Por exemplo, quando você se dedica a fazer o seu melhor, você está num trabalho, você está num relacionamento, você está ali naquela relação com o outro, mostrando a sua melhor versão, você está preocupado em que você tenha um convívio saudável com essa pessoa. Então, o fato de você se dedicar a fazer sempre o seu melhor, mostrar o seu melhor potencial, isso não significa que você está buscando essa relevância. Essa relevância é um reconhecimento que vai vir naturalmente. Vocês conseguem entender? Vem naturalmente. Então, assim, a pessoa que não se autoelogia, que fica buscando, porque eu sou bom nisso, porque eu sou bom naquilo. Aí alguém fala alguma coisa com você, não, mas eu faço melhor, eu fico nessa busca. Então, essa pessoa, ela está o tempo todo querendo construir um espaço onde ela se sinta protegida diante dos olhos das outras pessoas. Então, essa busca por autoconhecimento vai mudar a forma de você se enxergar. Porque assim, a gente conhece verdadeiramente uma pessoa, as suas qualidades principalmente, não digo os defeitos, né? Porque defeitos a maioria das pessoas sai falando aí de todo mundo mesmo. Mas as qualidades de uma pessoa não é o que a própria pessoa fala, mas o que as outras pessoas conseguem enxergar dessa pessoa. Então eu não posso sair dizendo assim, porque eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa muito querida. Não sou eu que tenho que dizer isso, é você que está aí do outro lado, é você que tem relação com outras pessoas. Se diz, olha, você conhece fulano de tal? Nossa, essa pessoa é realmente gente boa, ele contribui, ela faz isso. Então, a relevância é igual a beleza, já falei isso aqui, está nos olhos de quem vê. Então, quem ama o feio, bonito lhe parece, e está tudo certo. Não sou eu que tenho que achar. Quem convive nessa relação ali que consegue perceber isso, de buscar esse entendimento. Agora tem outra coisa. Quando a gente está naturalmente nas nossas relações humanas do dia a dia, tá?
você tem seus desejos, você está querendo construir uma relação positiva com alguém, só que você fica muito preocupado como você diz as coisas e como a pessoa ouve. Então, olha o que eu vou dizer aqui. Num processo de comunicação, você é responsável por metade, não 100%, tá? Você é responsável por metade do que o outro é capaz de entender. Por quê, Mário? Se eu te digo algo e você não compreendeu, ou você não tem conhecimento suficiente sobre aquilo que eu estou falando, então também a responsabilidade é minha, porque eu não procurei saber, ou simplesmente eu não me fiz entender, eu não fui claro com você, eu não trouxe as informações necessárias para você ter uma ideia e uma interpretação. Só que quando um assunto ele é muito simples e natural e aquela pessoa deveria compreender, aí é 50% da responsabilidade de quem passa a mensagem. Porque você tem que estudar o ambiente, entender as pessoas, para depois você conduzir um processo de comunicação efetivo, eficiente. E por que tem muitas pessoas que fazem uma ideia contrária daquilo que você é? Porque muitas vezes essa pessoa já veio contaminada com informações de terceiros sobre determinados comportamentos seus. Ou por algum deslize, que errar é humano. Em vários momentos da vida a gente tem alguns tipos de comportamentos que, de certa forma, não seria o ideal. É normal. Mas quando você reconhece isso, o que é que a gente tem que fazer? Tem que corrigir para não cometer mais esses problemas. Travou aí? Estão todo mundo vendo? Travou. Eita. Quem é que tá vendo aí? Tá boa? Tá ouvindo? Travou? Tá, a internet tá legal aí? Quem pode me dar um sinal aí? Quem pode dar um alerta aí? Tá tudo certo? Ótimo, beleza. Então, o que acontece? Como superar essa busca incessante por relevância? O que é que nós podemos fazer para resolver isso? Primeiro ponto, temos que tratar da ansiedade. Não pode ficar esperando que as pessoas vejam sempre o lado bom de você. Não pode ficar esperando que as pessoas te elogiem o tempo todo. Isso não vai acontecer. Porque quando você cria essa expectativa de esperar sempre que o seu chefe reconheça seu trabalho, que o seu cônjuge reconheça o seu valor, o seu amor. Tem uma música da Marília Mendonça que ela fala assim, ó: eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Nas relações humanas, nós criamos uma ideia perfeita do outro. E quando a gente cria essa ideia perfeita, a gente deposita todas as nossas expectativas nessa outra pessoa. Só que o que acontece? As pessoas, elas são individualistas, elas têm suas individualidades. Então, eu nunca vou conseguir que a pessoa entregue tudo aquilo que eu espero. Na relação, não vai conseguir isso. Então, eu fico na minha cabeça, no meu mundo de Alice, no País das Maravilhas, esperando que essa pessoa entregue toda aquela contribuição que eu estou esperando. E essa resposta nunca vai vir da forma que eu espero. E o fato de não vir, o que é que acontece? Eu começo a achar que aquela pessoa não tem o mesmo valor que ela tinha antes. Gente, calma, não é nada disso. Apenas são comportamentos distintos que separam uma situação da outra. Então a gente não pode se tornar refém do próprio ego. Isso, o nosso ego está ali nos protegendo, ou seja, ele está querendo que eu me sinta na condição que eu não sou, que eu não posso oferecer naquele momento. Então há uma briga incessante para que eu possa realmente me proteger, para que eu possa me sentir sempre agradado, para que eu possa realmente sentir que as pessoas estão me elogiando. E quando isso não vem, há uma frustração, há uma autocobrança, e aí você pode entrar inclusive num processo de depressão. Falando nesse processo, gente, quando a gente fala em relevância, está muito voltado ao que você oferece para as pessoas. A gente está vivendo agora o mês do Setembro Amarelo, tá? Então, é o mês que a gente combate o suicídio. E aí eu vou perguntar para você, você parou para pensar
nas pessoas que te cercam, os problemas que elas estão passando? Você para ouvir, para perguntar, para conversar, para mandar uma mensagem, ligar para essas pessoas importantes, para saber simplesmente como elas estão? Porque tem pessoas passando por tantos problemas agora que a gente não tem nem noção do que essas pessoas podem fazer. Então, o simples fato dessa pessoa sentir a relevância dela, a importância dela no mundo, a gente pode impedir que coisas piores aconteçam. No ano passado, eu estava no hotel no Rio Grande do Sul e, inclusive, está nos destaques dos meus stories. Quem quiser depois pode ver. Eu fiz uma campanha lá no meu Instagram e pedi que algumas pessoas que quisessem conversar comigo sobre qualquer coisa, que eu estava ali disponível para isso. E aí disponibilizei lá no direct, essas pessoas poderiam mandar o telefone, o número do telefone que eu retornaria. E eu liguei para 37 pessoas. Eu consegui ligar para 37 pessoas de diversos estados do Brasil. E ouvi várias histórias de pessoas que simplesmente estavam querendo desabafar, pessoas que tinham problemas de relacionamento com os pais, pessoas que estavam querendo realmente trazer um prejuízo maior para sua vida, fazer coisas assim realmente terríveis. E numa simples conversa, não é que eu queria resolver o problema da pessoa, mas eu queria orientar, mostrar para ela que se eu não pudesse ajudar naquele momento, que ela poderia procurar a ajuda de um profissional. Dependendo do estado, da situação que ela estava, ela poderia buscar uma orientação que pudesse mudar aquela opinião. Então, assim, tá aí nos meus stories, depois vocês podem procurar, vocês vão ver lá todo o relato que eu conto das pessoas que estavam angustiadas em relacionamentos abusivos, pessoas que tinham problemas familiares com pai, com mãe, que não se falavam há anos. E eu consegui mostrar para essas pessoas que elas estavam perdendo tempo. Você está entendendo que a relevância não estava em mim, não é eu que estava procurando ter essa relevância. Eu estava querendo mostrar para essas pessoas que elas tinham a capacidade de ter uma vida melhor, olhando os seus próprios erros, mas principalmente enxergando as suas qualidades. E esse processo de autossabotagem é o que faz muitas pessoas desistirem da vida. Então, assim, se não vem na mesma proporção que eu espero, eu me desespero. Até rimou, né? Desespero. Então, eu acabo que não fazendo necessariamente aquilo que eu tenho que fazer. Então, outra coisa é quando as pessoas não vivem a sua essência. Quando as pessoas não vivem a sua essência e ficam esperando sempre a aprovação social, elas manipulam um tipo de comportamento que vai agradar determinados grupos sociais. E elas podem ter diversos tipos de comportamentos para várias situações que elas tiver ali naquele momento. Então vocês observam que são pessoas que vivem em função de outras pessoas, não vivem em função da própria vida, da própria felicidade. E isso é ter prosperidade. Quando você entende o seu espaço no mundo, a sua relevância, a contribuição que você faz, que você dá, aí realmente começa a mudar tudo isso que você faz. Então, quando a gente entende que essas fraquezas, que elas estão concentradas num processo de degeneração de defesas, e eu procuro evoluir no sentido de aceitar aquilo que eu sou, aquilo para que eu fui trazido, construído, a vida que Deus me deu. Então, cada um enxerga da forma que, digamos assim, melhor se encaixa nesse processo. Então, assim, quando a gente tem essa preocupação muito grande para ter relevância, para ter aquela, sabe, é muito destrutivo. Eu, particularmente, tem coisas que nessa semana eu tô contando um pouco até da minha vida, um pouco da minha história. Muitas pessoas estão conhecendo um pouco mesmo mais assim do Mário nessa oportunidade, porque eu apareço aqui muito para falar sobre questões de trabalho, de consultoria, de viagens, de um trabalho mais técnico, digamos assim. Só que a nossa própria história é o que dá base para a gente realmente evoluir em vários processos da nossa vida. E aí, quando eu lembro que eu fui doutrinado, ou me autodoutrinei, para ter uma certa resistência aos problemas que eu fosse enfrentar. Por quê? Como eu tinha uma condição de muito humilde,
né? Você tem aquela humildade de pessoas de uma família carente, que tem muitas dificuldades para conseguir as coisas, e você chega em determinadas posições sociais que você tem que se resistir, você tem que mostrar força. Mas nem sempre as pessoas conhecem as suas fraquezas. Elas não sabem das suas dificuldades, não sabem o que você passou. E tá tudo bem, e de repente não precisa, porque as pessoas elas querem compartilhar de vitórias, mas elas não querem ouvir os problemas dos outros. Sabe quando você vai para alguém conversar alguma coisa assim, amigo, eu tô com um problema. Que nada, amigo, que isso é problema não. É coisa da tua cabeça, lógico que é coisa da tua cabeça. E não para dar atenção a esses sinais que às vezes pode ser um sinal de socorro, tá? Um sinal de socorro. Então, o medo de não mostrar fraqueza, para não ser humilhado, para que as pessoas não te aceitem, faz com que você viva certos padrões estabelecidos por você mesmo como um grau de defesa de uma sociedade que recrimina, que discrimina, que valoriza o T em relação ao C. E quando você vê tudo isso, você se vê rodado num mar de situações que você diz assim, não, eu tenho que me moldar também por questão de sobrevivência, né? Por questão de sobrevivência. Então, assim, quando a gente fala de pessoas que superou, que diz assim, olha só, tenta mudar esse modo de ser, não fica nessa correria esperando aprovação social, não, se ame mais. Tá num relacionamento abusivo, tem uma música terrível agora que diz que levou uma facada, ainda perdoa a facada. Gente, vocês têm noção do que é isso? Um ser humano, a música, e é real. Tem pessoas que passam por esses processos e ainda o agressor, ele defende esse agressor. Então, é uma coisa muito perversa. Então, por exemplo, assim, eu já ouvi muito assim, Mário, no ambiente profissional, você é muito extrovertido, você tem que maneirar isso aí, porque as pessoas não veem isso muito bem, não. Você está entendendo que o tempo todo a gente está sendo podado, a gente está sendo recriminado? Olha, é melhor mudar essa postura, porque no meio profissional as pessoas não aceitam muito bem isso, não. Você está entendendo como você é induzido o tempo todo a ser um modelo para ser aceito em determinados grupos que não necessariamente é você, só que você às vezes vai levando, vive até você compreender, você ter uma condição, né, de aceitação do que você é, e você começa realmente a trilhar um caminho que você escolhe para sua vida. Então assim, ó, não se expõe demais nas redes sociais, que as pessoas estão comentando, as pessoas estão falando. Sabe aquela coisa que diz assim, ó, ouço vozes. Toda vez, presta atenção, toda vez que uma pessoa chegar para você e dizer assim, estão falando isso e aquilo de você, essa coisa que vem do pronome indefinido, alguém, ouvir, falaram, é tudo mentira. É a própria pessoa que não tem coragem de assumir para você e dizer que ela tá achando isso, que isso é um posicionamento dela, aí ela começa a falar nesse negócio indefinido, ó, fulano falou, as pessoas estão comentando. Que pessoas estão comentando? E mesmo que estejam comentando, o problema é dela. As pessoas falam não pelo que ela se preocupa com você, mas é pelas percepções de preconceitos e defesas que tem dentro delas mesmas. Então não aceite, não tome tudo que fala sobre você como verdade, porque apenas pode ser percepções, e percepções não são realidades da sua vida. Cada um pode enxergar você de um jeito. Então, assim, quando vier com pronome indefinido, fuja. Peça nome, referência. Se não falar, é fofoca. Corra. Dê logo um duplo carpado direito, uma de esquerda, de direita e bota para correr. Porque esse tipo de coisa só vai conseguir fazer você se estressar, você achar que você não tem valor, que as pessoas realmente estão conduzindo sua vida. E aí você, ó... Então, quando você começa a viver o seu propósito, quando você começa a ajudar pessoas, tudo começa a fazer sentido, gente. Tudo começa a fazer sentido. Sabe uma coisa? Minha irmã, uma minha querida irmã, que já se foi,
eu lembro que ela tinha um desejo muito grande de ser empresária. E ela montou vários negócios. O que vocês imaginar, a minha irmã colocou. Então teve lanchonete, restaurante, loja de roupa, loja de variedades, loja de festa. Gente, foi de tudo que vocês imaginarem teve. E uma vez nós fomos para São Paulo fazer compras em São Paulo a primeira vez. Perdidos, assim, desorientados, com muito dinheiro na época. A gente tinha muito dinheiro. E a gente saía comprando tudo, sabe? Então, naquele momento, a gente não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar, se a roupa que ia trazer era boa. Eu lembro que a gente comprou tanto cachecol, mas tanto cachecol, que ficou em 5 anos. E esses produtos não saíam, porque a gente não tinha noção, a gente não tinha entendimento daquelas coisas. E não estava preocupado se as pessoas diziam que estava feio ou bonito, a gente só queria comprar, a gente queria realizar esse desejo. A gente queria realizar esse sonho, que era um sonho dela. E hoje, graças a Deus, é uma loja que funciona, que minhas sobrinhas tomam conta, né? E tá lá, graças a Deus, tudo funcionando direitinho. Então, quando a gente busca fazer algo que é uma realização sua, dos seus sonhos, você deixa de se preocupar com as críticas, porque você sabe que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai lá buscar aquilo para fazer por você. Então, assim, tenha humildade para aprender. A humildade para aprender. Então, o que vale hoje muito mais é a experiência. Hoje vale muito mais experiência do que muitos títulos. Porque quando você tem experiência, você teve resultado. Não necessariamente esse resultado precisa ser positivo, mas você construiu uma história. Você tem um lastro. E pessoas que só pedem para fazer, mas cadê a história dessa pessoa? Quais são os desafios? Quais são as conquistas? O que ela fez de relevante para ela mesma antes de querer ser relevante para uma outra pessoa? Tá? Então não caia em todo tipo de conversa não, porque pode ser conversa fiada. E aí algumas pessoas ficam dizendo, não, mas tem que fazer diferente, tem que ser relevante, tem que buscar. Aí diz assim, não, eu tenho que causar de qualquer jeito. Sabe, aquela pessoa que tem que aparecer de qualquer jeito? Quem não é visto não é lembrado. O problema não é ser visto, o problema é não ser bem posicionado quando você aparece. É se aparecer de uma forma equivocada, onde passa uma mensagem que vai distorcer aquilo que você é. Quando você faz isso, as pessoas começam a te olhar pela ótica dela, tudo bem, mas porque você deu sinais e indícios que canalizou a pessoa a pensar determinada situação de você. Então, Mari, querida, boa noite. Olha, chegou Brandão aqui pra gente. José Roberto. Mari, boa noite. Noite, isso que você comentou agora é a pura verdade. Só posta uma foto aí, sai comentário de fofoca. Dificilmente as pessoas param para ouvir coisas relevantes, porque ela não tem relevância na própria vida. Então, a pessoa que não tem relevância, que não dá importância à própria vida, ela vai canalizar o seu tempo para coisas insignificantes. E essas coisas insignificantes começam a fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia, e ela entra num processo destrutivo e ela não consegue evoluir. E ao mesmo tempo que ela não consegue evoluir, as pessoas que estão em torno dela começam a viver a própria vida, porque faz os mesmos comentários, vive sobre as mesmas situações, tem as mesmas demandas. Então os grupos começam a se formar como bolhas sociais, e essas bolhas são difíceis de serem digamos assim, elas são intransponíveis, porque as pessoas não conseguem adentrar em determinados grupos sociais porque eles se protegem. E é protegido tanto quando tem bons conhecimentos, informações, como só tem porcaria. E aí está o livre-arbítrio de que grupo você quer fazer parte. De que grupo de conhecimento e informação você quer participar. Isso é uma decisão que cada um pode ter, que cada um pode fazer.
Aqui tá travando muita chuva, mas eu acho que tá tudo bem aqui, né? Mara, bem-vinda, Liane. Então, assim, uma vez eu tava trabalhando e passei em uma empresa, e essa empresa, o que foi que ela fez? Ela investiu muito em marketing. Ela achava que o fato de ela aparecer em todas as mídias sociais, outdoor, cidades do interior têm muito isso de fazer outdoors, então parece outdoor para todo lado. Fez uma campanha maciça, teve uma grande demanda, só que essa empresa, ela não preparou a sua equipe, mas não é que essa equipe não era qualificada, a empresa não dava condição das pessoas dizerem o que elas pensavam, delas darem as suas opiniões, inclusive para ver se aquela campanha de marketing estava sendo feita adequadamente. Porque muito orgulho, pessoas que querem ter o controle, que não pensam, que não planejam, ela vai fazer todo o processo e depois aquelas pessoas que poderiam contribuir para dar um resultado melhor, elas não conseguem ter esse espaço, elas não conseguem ter esse acesso. E aí foi uma tragédia, porque veio muita gente para trabalhar, para adquirir os produtos e serviços dessa empresa. Quando chegou, todo mundo estava revoltado porque não foi preparado, não deu valor da importância àquelas pessoas. E aí imagina que teve um processo, porque veio muitas pessoas e o nível de reclamação aumentou significativamente. Você está entendendo que uma estratégia, se não for bem definida, isso também acaba com a reputação. E aí a gente está falando de reputação que está muito ligado com esse processo de relevância. A relevância está muito ligada à reputação que você cria no meio social que você vive. Então, uma coisa muito interessante também é o seguinte: quando você dá voz a muitas pessoas para falar sobre você, tome cuidado. Tome cuidado, porque nem sempre o que essas pessoas trazem é o melhor. E se você for auto-influenciável, que ouve e aceita isso como verdade, aí a coisa começa a complicar. Aí a coisa começa a piorar. Porque você não consegue mais voltar atrás. E você começa a pegar sinais, ligar certas coisas e dizer, olha, isso mesmo é verdade. Agora, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se uma pessoa falou uma coisa sobre você, é só uma opinião, tá? Se uma pessoa falou uma coisa sobre você, é só uma opinião. Se duas pessoas que não se conhecem falou a mesma coisa sobre você, pare para pensar que aí tem alguma coisa que está precisando ser resolvida. Começa a pensar. Se 3 pessoas ou mais que não se conhecem falam a mesma coisa sobre você, sobre a sua postura, sobre o seu comportamento, meu querido, minha querida, aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou, procure ver qual é a base disso, porque você está passando uma imagem, ou necessariamente é da sua personalidade, e as pessoas começam a cruzar as informações, e aí você precisa rever a sua postura, você precisa rever o seu comportamento. E assim, tem um jeito, que eu diria, um jeito super complexo e errado das pessoas tentarem buscar essa relevância. Sabe o que mais que eu vejo? Pessoas querendo forçar a amizade. Forçar a amizade a todo custo, querendo marcar encontros com você, querendo uma reunião, pessoas querendo fazer collabs. Que é collabs? Colaboração. Liga pra você, amigo, faz uma live comigo. Amigo, vem cá, te conheço. Você tá entendendo? Quando fica forçado, porque, olha, se eu me juntar com alguém, esse alguém tem uma certa relevância, conhecimento, é conhecido, eu também vou passar a ser conhecido através dessa pessoa. E esse processo de aproximação, ele tem que ser natural, senão fica falso. Se fica falso, as pessoas afastam de você. As pessoas não conseguem se aproximar de você, tá? Valdier, boa noite, pessoas do século XXI. Não, pessoas do século XIX. Nós estamos no século XXI, mas pessoas do século XIX vão ficar lá no século XIX, atrasada, parada no tempo. Não vai para lugar nenhum, de jeito nenhum. Então, olha só. Tem pessoas que procuram se endividar para quê? Para sustentar uma posição social que elas não têm. Simplesmente para parecer ser. Não necessariamente ela tem aquilo, mas tem que aparecer com todo o glamour para realmente você conseguir mostrar esse potencial que ela não tem. Então, assim,
Sabe outra coisa? Que pessoas que procuram mostrar relevância pela formação. Já tive muitos casos de pessoas que foram se apresentar para mim e dizem assim: bom dia, eu sou Mário, eu sou doutor fulano de tal. Será que tem necessidade de a pessoa colocar esse doutor aí na frente, esse pronome de tratamento? E outra coisa que eu já percebi muito, pessoas que vêm me apresentar, outros amigos que eu não conheço, e chega assim: Mário, esse aqui é fulano de tal, ele é médico, ele é advogado. Ninguém diz que é professor, né? Mas fica assim, esse aqui é isso. Pega a titulação, a formação, a função da pessoa e coloca na frente para mostrar o quê? Eu tenho contato com gente importante, com gente relevante. Será que é necessário mesmo dizer, apresentar a pessoa dessa forma? E tem gente que faz assim o tempo todo. Eu falo, tudo bem, eu sou Mário Ferreira, e acabou, não preciso ficar dizendo o que eu sou. Eu não estou ali numa relação contratual, não estou vendendo um produto, um serviço, minha consultoria, uma assessoria. Por que eu tenho que ficar falando isso? Fica agressivo, fica feio, fica chato esse tipo de coisa acontecer. E as pessoas vão fazendo isso e não se dão conta, porque elas estão no modo automático de mostrar e buscar uma relevância que tem que ser construída com o tempo. Tem que ser construída com muito trabalho, tá? Então, assim, eu vou falar para vocês o que seria um jeito certo de buscar relevância, o que seria um padrão ou um modelo ideal que você pode começar a construir essa percepção na cabeça das pessoas. Então, assim, ó, a grande motivação do ser humano está por prazer, está por ter prazer e fuga da dor, fuga do sofrimento. E aí eu vou trazer para vocês agora um dado e assuntos científicos de grande importância e de muita relevância. O autor Tony Robbins, o que foi que ele fez? Ele mapeou quais eram as 6 necessidades humanas que nós temos. E esse treinador muito conhecido, um cara bacana, o que foi que ele fez? Ele começou a identificar essas necessidades humanas e colocou numa escala. E as necessidades humanas que nós temos são a necessidade de certeza e conforto, necessidade de variedade, amor e conexão, necessidade de significância, olha, por isso que eu estou tratando desse assunto, de significância e importância, necessidade de crescimento e necessidade de contribuição, tá? Vou falar cada um aqui para vocês. Por que, Mário, que é importante falar das necessidades? A felicidade humana, ela precisa ter essas necessidades atendidas, senão ela não consegue ter felicidade plena. Tá tanto na necessidade de possuir coisas como de sentimento. Então, quando a gente entende quais são as minhas maiores necessidades, eu vou inclusive descobrir qual é o veículo que eu busco para conquistar essa necessidade. Então, se eu tiver necessidade de conforto, variedade, amor e compaixão, significância, tá de boa. Eu não consigo buscar, inclusive, crescimento e fazer contribuição, ajudar o outro, se eu não me ajudei. Eu não consigo avançar para ser uma pessoa que vai se doar, que vai fazer um projeto social, vai participar, se na minha vida tá tudo destruído, tá tudo acabado. Então essas necessidades básicas, as 4 primeiras, elas têm que serem resolvidas para eu conseguir avançar para o crescimento e para essa oferta de doação. Então, a forma de você realizar isso tem 2 caminhos. Você pode buscar pelo meio positivo ou pelo meio que não seja tão positivo assim, que possa ser negativo. E aí eu tenho as necessidades pelos veículos de forma construtora, de forma neutra e de forma destrutiva. Então vamos fazer o seguinte, uma pessoa que ela está doente, às vezes, para receber amor, ela usa da doença para receber amor e compaixão. E o fato de ela esperar esse carinho, uma mãe que não fala com o filho ou vice-versa, no momento de doença, de dor, do sofrimento, as pessoas por compaixão vão se doar. Então isso, inclusive, pode ajudar a melhorar a saúde dessa pessoa,
como ela pode decidir ficar naquele estado de doença, fingir inclusive que tem uma doença para receber amor. Quem nunca viu nas grandes novelas acontecendo isso? A pessoa finge que tem um câncer, que tem uma doença terminal, para quê? Para as pessoas se aproximarem e ter esse amor, para receber esse carinho. E tem pessoas que manipulam isso e faz esse tipo de situação e esse tipo de comportamento. Outra coisa é o dinheiro. As pessoas procuram, através do dinheiro, ter importância e significância. Ou seja, as pessoas não me reconhecem, mas eu posso ostentar. Se eu posso ostentar, as pessoas vão se aproximar, vai ver o meu valor, vai ver a minha relevância. Você está entendendo como é que isso funciona? E aí temos na questão da necessidade e variedade. Por que pessoas traem? Porque elas têm necessidade de adrenalina, de mudança, usam álcool. Por quê? Porque elas precisam desse movimento de transformação. Então, a felicidade humana está relacionada necessariamente à descoberta e à aceitação dessas necessidades. Então, quando a gente fala de certeza e conforto, a gente precisa de quê? De sobrevivência. A gente precisa de segurança, comida, controle, consistência, identidade, fé. Tudo isso está ligado à questão do conforto que a gente precisa. E aí vem essa incerteza e variedade, que é quando você não tem motivação para fazer as coisas. Você precisa de algo novo, você precisa variar as coisas, você precisa de um novo emprego, novos relacionamentos. Porque tem pessoas que entram e saem em vários relacionamentos. É porque essa é uma necessidade dela, de ter coisas diferentes. Ela não quer estabilidade, ela quer aventura. E quando você entende qual a necessidade mais importante para você, você começa a canalizar para ter maior prosperidade nos seus projetos. Ok? Luiz, boa noite. Rafa, Adailton, Decó, Cristiane, bem-vindos vocês que estão aqui nessa live sobre prosperidade, tá? Outra coisa, significância. Essa necessidade de ser importante. Essa necessidade que você tem pode ser o quê? Escrever um livro, você ajudar pessoas. Então, quando a gente fala em amor, todo mundo quer, gente, amor. Seja ele qual for. Quer ser amado, quer ser valorizado, quer ser reconhecido. E essa necessidade de amor é uma das bases primordiais da existência humana. Eu já falei aqui para vocês, em outro momento, que crianças que foram expostas a uma situação de cuidado e a outras que foram privadas de amor, o básico de atenção, essas crianças morreram, porque o amor, o carinho, o afeto também é uma condição de sobrevivência do ser humano. Então, quando você perde tudo isso, você começa realmente a sofrer várias outras consequências. Quando pessoas são abandonadas em abrigo lá de idosos, essas pessoas passam por um processo e elas não conseguem resistir, porque o amor também alimenta no sentido da consciência e da percepção de importância nesse mundo. Então, quando eu quero ter tudo isso, aí eu vou para quê? Para crescimento, eu vou procurar fazer um curso, eu vou procurar estudar, expandir os meus horizontes, expandir a minha percepção de mundo. E aí vem, por último, a contribuição, que é quando eu faço algo de doação, eu quero dar, eu quero ajudar o próximo, eu me preocupo, eu tenho um processo de empatia muito forte dentro de mim, da minha vida. E quando eu entendo todas essas necessidades, e aí o que é que acontece? Eu consigo, de fato, avançar cada vez mais para construir uma vida abundante. E falando em uma vida abundante, vocês que estão aqui, olha só, no dia 10, eu vou fazer um workshop onde eu vou dar as 10 chaves... eu vou fazer um workshop com as 7 chaves para ter prosperidade na vida. É um evento online, totalmente gratuito, onde eu vou trazer muita informação valiosa. Vou fazer com que cada um se mexa na cadeira, vá se contorcer. Porque vocês estão perdendo tempo e entender quais são as suas necessidades, o que você pode fazer para potencializar isso é algo extraordinário. O link está na minha bio, você pode entrar lá e você pode, de alguma forma, se cadastrar com seu e-mail, é muito simples, pode mandar o link para outras pessoas, porque a gente está num processo agora de entendimento do que eu posso fazer para a minha vida. Se eu não fizer agora, digamos assim, eu vou começar a perder tempo, porque as coisas estão acontecendo em uma velocidade tão grande, tão desesperadora,
que se eu não fizer agora, eu fico para trás. Então aproveita esse momento de consciência, né, do universo, do mundo, das coisas que estão acontecendo e começa a mudar essas atitudes, tá? Uniplan, Anderson, boa noite, Adelmo. Olha só, um passo que eu vou dizer aqui para vocês é o seguinte, digamos, um caminho para começar a construir isso. Quando você entender as suas necessidades, procure canalizar para o lado positivo ou negativo, a escolha é sua. Digamos que uma pessoa precisa se alimentar, ok? Só que eu posso escolher em ter uma alimentação saudável ou eu posso comer muito. Eu posso comer em excesso. Então a decisão de me alimentar bem ou comer em excesso é algo que só eu posso resolver, só eu posso decidir. E quando eu decido isso, é que realmente muda toda a forma de enxergar. Tá travando vocês? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem aí? Tá? Então, Cristiano aqui, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui nessa live. Você disse que vinha, você veio mesmo, hein? Você é retado. Você é retado. Tá ok? Tá tudo ok. Acho que agora tá tranquilo, né? Tá tudo bem, né? Então é isso, gente. Quando a gente procura conhecer as nossas limitações, eu começo a avançar. Porque eu estou vendo agora o que é que acontece. Muita gente perdida, muita gente desorientada, muita gente sem saber o que fazer da vida. Só que primeiro precisa fazer um raio-x, precisa fazer uma ressonância. O que é uma ressonância? É um processo onde você vai analisar suas camadas, analisar o seu consciente, o seu inconsciente e ver o que é que eu preciso fazer, qual o comportamento que eu estou tendo hoje que de alguma forma está sendo algo prejudicial. O que é que eu estou fazendo hoje que não está trazendo os mesmos resultados se eu fizesse de uma forma diferente? Então você tem que começar a mudar essa conexão com você mesmo, tá? Anderson, você é 10, querido, muito obrigado mesmo. Quando a gente percebe isso, eu começo a avançar na minha vida. E aí eu quero perguntar para vocês aqui, qual é o maior desejo de vocês? Quem pode falar? O maior desejo aí ainda para esse ano, o que vocês pretendem conquistar? Quem pode falar aqui para eu ver um desejo, um sonho ou uma necessidade que vocês têm? O que é hoje assim que mais queima no seu coração? Uma forma de buscar relevância, gente, principalmente é quando você usa da sua audiência, quando você usa do seu conhecimento para se conectar com as pessoas de um jeito diferente. Porque aqui não está centrado em mim. O meu conhecimento, estando apenas em mim, é só um conhecimento que, digamos, estático. Para acontecer a transformação, ele precisa sair de mim e chegar até você. Quando chega até você, você pode escolher, porque nem tudo que eu estou dizendo aqui você pode dizer que não aceita, que não é verdade, é só uma percepção. Mas quando você recebe a minha mensagem, você pode dizer assim, olha, isso que Mário falou faz sentido. Isso que Mário falou eu posso aplicar na minha vida. Isso que Mário falou, de repente, pode me ajudar a resolver um problema que antes eu não consegui enxergar por esse ângulo. Porque quando a gente vive um problema, é igual nas empresas que a gente trabalha. O empresário, quando ele está muito preocupado, ele não consegue pensar em solução, porque ele está no modo sobrevivência. Quando a gente está no modo sobrevivência, a gente não inova, a gente não tem criatividade, não consegue pensar em novas possibilidades, porque eu estou atormentado pelo aquele monstro da falência, da agonia, das contas para pagar. Por isso que o papel de um mentor, de um consultor é importante, porque ele está com a cabeça isenta, limpa de preocupações. E ele consegue estudar melhor o ambiente, a gente consegue enxergar isso e dizer assim, ó, vá por esse caminho aqui, que tem todas as possibilidades, eu já medi os riscos, então tem mais chance de você conseguir conquistar isso, tá? E aí fica muito mais perfeito de você conseguir realizar.
Olha só, outro dia eu estava caminhando, né? Estava passando pelo supermercado e vi uma senhora falando com a neta que o sonho dela era ter um dinheiro para ela comprar alguns blocos para fazer um puxadinho para a neta dela que estava grávida. Olha só que confusão. Então, assim, quando ela falou aquilo, eu fiquei pensando, nossa, uma senhora com mais de 70 anos, que já passou por toda uma vida, ela está preocupada, que é naturalmente, com a neta dela, que pelo que ela falou era muito jovem, que havia uma criança, e ela queria ajudar. Você entende que quando a pessoa fala algo nesse sentido, a grandeza da necessidade, mas do coração dela é muito maior? Quando ela consegue enxergar que ela precisa fazer algo para ajudar uma pessoa. E quando você, inclusive, para ouvir alguém, quando você para se conectar com alguém, você está dando a oportunidade dessa pessoa abrir o seu coração. Quantas vezes em uma conversa informal, do nada, você parou para ouvir uma pessoa num café e essa pessoa começou a contar certas coisas da vida dela e começou a chorar? Você entende que nesse momento você deu atenção e é isso que é fazer a pessoa se sentir relevante? É isso que é fazer as pessoas se sentirem importantes? As pessoas, elas estão muito mais preocupadas em terem suas soluções, suas necessidades ouvidas, mesmo mais do que ter o atendimento delas. As pessoas têm a necessidade de conexão, das pessoas se preocuparem com os problemas delas. Quando a gente faz isso, a gente consegue mudar totalmente o sistema, né? Que diz que o sistema é bruto, mas pode ser muito mais leve, depende de como você faz. Então, para ter prosperidade, não adianta ter só uma situação resolvida quando entendeu? Tá tudo destruído. Você não consegue mais pensar em outros caminhos. Então, gente, a minha intenção aqui é fazer com que cada um consiga olhar para dentro de si, que chegue diante do espelho e se veja tão lindo como é. E não importa o seu tamanho, não importa a sua origem. Eu já vi pessoas chegar em determinados ambientes e mentir sobre a sua origem. E mudar a voz, fazer que mora em outro estado, que não sei o quê. Para quê? Para convencer, porque sabe que existe um preconceito, sim. Mas quando você tem valor, quando você tem resultado, as pessoas não vão olhar de onde você veio. Muito pelo contrário, vai ter mais orgulho de você, porque você saiu de baixo e você conseguiu chegar lá, você conseguiu avançar, você conseguiu vencer. E as pessoas que negam a sua origem também não merecem o nosso respeito. As pessoas que mentem descaradamente de onde elas vieram, elas não merecem o respeito. Isso é uma vergonha. É a mesma coisa de eu chegar em outro país e dizer que eu tenho vergonha de ser brasileiro, chegar lá e falar isso em outro país. Por pior que seja a sua condição, você tem que respeitar a sua origem. Quem não tem essa coragem de respeitar de onde veio, dá vontade de dizer assim, ó, mostra aí a identidade, mostra que eu quero ver, bora! Mostra que eu quero ver. Vai ficar desmascarado, né? Então, quando você tem vergonha de quem você é, da cidade, da origem, das suas condições, você não merece. E te digo mais, esse tipo de pessoa, da mesma forma que os benefícios vêm, da mesma forma que o dinheiro vem, da mesma forma vai embora. E aí você vê que a prosperidade não é só em conseguir coisas pontuais, é conseguir ter uma condição de manter isso girando de forma sustentável. Quando eu consigo perceber isso, gente, muda tudo. E aí você diz, gente, mas a pessoa trabalha tanto e não faz isso, não faz aquilo. Não é sobre o dinheiro, é sobre ter prazer, é sobre ter uma qualidade de vida naquilo que ela faz. E ela começa a se perder, ela começa a se desorientar. Ou então ganhou um dinheiro bom, grande, já começa a desvalorizar as pequenas coisas, porque acha que só aquilo ali é o que importa naquele momento. Onde é que fica as relações? Onde é que fica o contato com o outro? E a gente está vivendo em um mundo de aparência. Um mundo supérfluo, raso, de ilusão. Onde as pessoas apenas querem mostrar uma capa. Mas a essência de verdade
Não aparece nada. Quem aqui já comeu um pastel, pegou aquele pastel bonito, robusto, que quando quebra, não tem nada dentro? Já viu a decepção? Quando você quebra, você abre, aquilo ali não tem nada dentro. E muitas pessoas é simplesmente uma capa inchada, inflada, que se você pegar uma agulha e furar, vai tudo. Eu tinha até aqui uma agulha para mostrar para vocês, entendeu? Vocês pegam uma agulha disso aqui, ó. A agulha, tá vendo aqui, ó? Você pega e fura. Se você pega e fura, vai embora, rasga. Tá entendendo o que acontece? E tem pessoas que se perdem dentro desse sistema, tá? Mas vocês estão aqui para mudar, para se transformar e para ter uma vida diferente, para ter uma vida plena e abundante. É isso aí, meus queridos. Eu espero que vocês tenham se envolvido, tenham aprendido alguma coisa nova, porque a minha intenção é me conectar de um jeito diferente com vocês. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui me expondo, conversando, trocando energia. Isso é uma troca de energia. Não é porque está na tela de celular, não. Vocês estão recebendo essa energia que eu estou passando para vocês e vocês também mandam essa energia para cá. E daqui só vai energia boa. E eu também tenho certeza que só está vindo energia boa de lá para cá também, tá? Quando a gente faz isso, a gente se sente bem, a gente se sente confortável. E é esse o processo que eu escolhi para a minha vida, me conectar e me doar com a melhor versão que tem dentro de mim. E é isso que eu vou fazer sempre, porque é isso que eu acredito, é isso que eu acho que me conecta, que me transforma e que me faz ser um ser humano melhor. Entendendo as minhas deficiências, as minhas dificuldades, mas principalmente o que eu ainda tenho para crescer, o que eu ainda tenho para evoluir, tá bom? Beijo de luz no coração de vocês. Suzana, obrigado, querida, pela presença. Pedro, Neto, um abraço, um beijo. Aquela foto marota, bonita. Eu vou esperar, viu? Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. Amanhã estarei aqui de volta, tá? Como sempre, me conectando com vocês. E eu tenho certeza que tudo vai melhorar à medida que a gente reconhece que o que eu já tenho é bom. Então, quando eu entendo a beleza do que eu conquistei na minha vida, o que vier é lucro. E vão vir sempre coisas boas. Deus abençoe a todos. Beijo de luz no coração de vocês. Tchau, tchau. Lucy, um abraço, querida. Boa noite para vocês. Tia Cléo, um beijo grande. Toda a família fica com Deus.